Muito bom dia, pessoal. Eu sou Daniel Grossi, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu vou ser o host desse webinar junto com a Alice, que está conosco aqui. Eh, e a gente está super feliz de apresentar os resultados do Startup Landscape Health Techs 2025. Anualmente a gente produz esse relatório compilando os principais dados de movimentações, informações sobre o ecossistema de startups de saúde do Brasil e é sempre, especificamente o relatório de Health Techs, é sempre um relatório que atrai bastante atenção, porque a gente tem um ecossistema de Health Tech super desenvolvido aqui no Brasil, um ecossistema de empresas, investidores que olham com muita atenção para esse segmento, e a gente tem uma base de dados bastante robusta, relacionada a esse tema. Então esse relatório é um relatório que chama bastante atenção. A gente já vai se apresentar melhor aqui, daqui a pouco eu vou apresentar a Alice também, mas eu queria aproveitar esses 5 minutinhos iniciais, enquanto o pessoal está entrando, para a gente nos apresentar e trocar algumas mensagens com vocês. Para quem não conhece, esse evento ele é promovido pela Liga Ventures. A Liga é uma consultoria, a gente se posiciona como uma consultech, né? É uma consultoria de inovação e transformação digital que utiliza muito dado, muita tecnologia e se beneficia de ter o maior ecossistema de startups da América Latina para promover inovação e transformação digital. A gente tem alguns números bastante relevantes aqui, vamos fazer 10 anos esse ano, e a gente já impactou mais de 500 corporações, já mapeou mais de 60.000 startups ou projetos, digitais de forma geral. Boa parte, óbvio, desses projetos não estão mais ativos, mas a gente tem uma base de mais de 20.000 startups ativas aqui. Já realizamos mais de 620 projetos de inovação com grandes empresas. E assim como esse relatório de Health Techs, a gente realiza vários outros, já são mais de 70 relatórios utilizando essa base de dados bastante rica que a gente tem. A Liga é uma empresa, agnóstica em relação a setor, então já tivemos mais de 150 grandes empresas como clientes de diferentes setores, entre elas vários players de saúde que trabalham conosco. Hoje, por exemplo, a gente tem projetos com Porto Seguro, Unimed, Dasa, Bayer, enfim, várias empresas do segmento de saúde, com quem a gente desenvolve ou com quem a gente trabalha de alguma maneira aqui, desenvolvendo soluções, desenvolvendo projetos, e muito do que sai desses relatórios aqui, vem de bases de dados, de estudos que a gente vem fazendo, trabalhando na linha de frente com esses clientes. E esses dados, eles abastecem a Startups, que é a nossa plataforma de produtos digitais. Eu vou pedir para eles passar um slide boa. A Startup Scanner, que é a nossa plataforma, em que a gente concentra todos esses dados de startups e disponibiliza para grandes empresas que querem utilizar a plataforma para encontrar startups, para fazer match com suas dores, com as suas oportunidades e para fazer a gestão dos seus processos de inovação. Então, todos os dados que alimentaram esse relatório, o Startup Landscape Health Techs, daqui a pouco eu vou colar o link para vocês aqui, eles vêm da base de dados que hoje está hospedada na Startup Scanner. Queria aproveitar para compartilhar uma parceria nova que a Liga fez aqui, que é a parceria com o TLDV. Eu não sei quem de vocês já teve a chance de conhecer, já teve a chance de utilizar essa ou alguma outra ferramenta, análoga, mas a TLDV é uma plataforma com uma solução para tomar notas da transcrição, gravação de tudo que acontece em reuniões ou em webinars como esse aqui, né, e disponibilizar através de inteligência artificial, o resumo, além da gravação e da transcrição, o resumo direcionado com os principais highlights ali do que aconteceu em cada reunião. Para quem é da rede da Liga, a gente tem uma parceria com eles que oferece um benefício de 35% de desconto nos planos Pro e no plano Business, pelo período de um ano. É esse cupom 35 Liga Ventures aqui. Então, quem tiver interessado, só acessar.
baixa o cupom, usa, testa a ferramenta primeiro e depois, utiliza. A gente tem utilizado aqui com resultados muito legais. E a última mensagem, já são 10h05 aqui, antes da gente entrar na parte de conteúdo efetivamente do estudo, eh é um convite para entrar no nosso grupo de WhatsApp, Ligados em Inovação. É o grupo em que a gente compartilha relatórios como esse aqui, eventos como esse que a gente está realizando, notícias, movimentações, estudos relacionados ao ecossistema de startups, empreendedorismo, inovação. Então quem tiver interesse, é só ler o QR Code aqui e acessar o nosso grupo. No final do webinar eu coloco esse QR Code de novo, e aí é só entrar lá e a gente compartilha todas as novidades por lá. Legal? Então sem mais delongas aqui, 10h05, o pessoal já está conosco aqui no webinar, vamos entrar efetivamente para a parte de conteúdo. Então deixa eu me apresentar. Eu sou Daniel Gross, eu sou cofundador, sou sócio aqui da Liga Ventures. Sou responsável hoje por uma parte relacionada por tudo que tem a ver com transações, M&A, corporate venture, venture capital aqui na Liga, e sou responsável pela nossa parte de tecnologia, dados e produtos digitais, da qual faz parte esse estudo que a gente está compartilhando com vocês, de onde vêm os dados que abastecem a Startup Scanner, é a área que cuida também da Startup Scanner, então a gente está acostumado a mergulhar, e tratar e analisar esses dados 24 horas por dia. E estou super feliz e quero apresentar para vocês a Alice Laranjeira, que é gestora de projetos da Liga Ventures, um background fortíssimo aqui na área de saúde, já conduziu projetos de saúde com várias grandes empresas, como a própria Porto Seguro, Unimed, aqui da rede da Liga, e a gente está super feliz de estar com vocês hoje compartilhando os principais insights sobre Health Techs. Bom dia, Alice, obrigado por estar conosco aqui. Bom dia, Dani. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para apresentar um pouquinho desses dados aqui do setor de Health Techs. Boa. A Alice ela vai dar um mega overview aqui, eu só vou dar uma pincelada nos primeiros, números que vêm, desse relatório. E esse primeiro slide, dividindo com vocês aqui, ele é um slide que veio do nosso relatório, de ecossistemas que a gente soltou no começo do ano. Os números vocês vão ver que estão um pouquinho diferentes do próximo slide, justamente porque tem uma diferença da data, né, a nossa base ela está sempre sendo atualizada, sempre sendo, entrando novas startups aqui. Mas eu achei interessante trazer esse slide, porque ele dá, um panorama de como as health techs estão em relação ao nosso ecossistema de startups no Brasil. Então hoje, as health techs são a terceira categoria com o maior número de startups dentro do nosso ecossistema, ficando atrás somente de fintechs, que é a nossa principal vocação aqui no Brasil, de serviços, financeiros, a gente tem um ecossistema muito avançado, e agtechs, considerando que o Brasil também é um país que gira muito em torno do agro aqui, né. Então a gente tem aqui como a terceira maior categoria, a categoria de health, que como eu falei lá no começo, é um ecossistema que a gente tem eh eh, players muito avançados, tanto na cadeia de venture capital, de corporate venture, quanto na base de startups. A gente já tem várias startups, campeãs de cada categoria, né, e já entrando no momento de consolidação de mercado. Então a gente tem um ecossistema muito robusto. E falando dos grandes números aqui do nosso estudo, no próximo slide, eh a gente chegou aqui nesse mapeamento, vocês vão ver que, como eu falei, os números estão um pouquinho diferentes, porque saíram em datas são relatórios que saíram em datas um pouco diferentes, eh, mas quando a gente publicou o relatório de, Health Techs, a gente tinha 602 startups ativas na base, separadas em 35 categorias, e a Alice vai compartilhar um pouco mais sobre o que acontece em cada uma dessas categorias e como essas 602 startups estão se movimentando no mercado. Obrigada, Dani. Bom, pessoal, então, como o Dani já trouxe, né, esse é um mapa que mostra aquelas 35 categorias, a distribuição dessas categorias e o número de startups ativas em cada uma delas. Então, da esquerda para a direita, a gente tem as categorias com maior densidade de startups, né? Aqui, então, em destaque,
a categoria de gestão de processos, planos e financiamento e bem-estar físico e mental. E quando a gente olha para essas startups ativas, né, a distribuição delas por estado e por cidade, a gente ainda vê uma diferença muito relevante, né, no estado e na cidade de São Paulo. Então, a gente ainda tem São Paulo como um polo, né, de inovação e tecnologia no Brasil e até mesmo na América Latina. Mas a gente também, né, vê aí um destaque no estado de Minas Gerais, principalmente a capital de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, o estado e a capital, e Rio Grande do Sul, com a capital de Porto Alegre. E aí, olhando para a evolução dos números ao longo dos anos, esse gráfico eu acho bem interessante, porque a gente vê que houve ali um crescimento acelerado, principalmente a partir do ano de 2014, no número dessas startups, né? Então, a gente vê um crescimento exponencial até mais ou menos ali 2021, que a gente estava no nosso primeiro ano de pandemia, mas a partir de então a gente começa a ver uma desaceleração. Então, quando a gente olha para esse gráfico de ponta a ponta, a gente consegue observar uma curva em S que mostra justamente isso, um crescimento acelerado no início e depois uma estabilização. E aí quando a gente faz um recorte, né, dos anos de 2020 a 2025, pegando ali o período da pandemia, a gente vê que as principais categorias de startups ativas são, em primeiro lugar, bem-estar físico e mental, depois planos e financiamento, depois novos medicamentos e tratamentos. Eu acho que esse recorte ele mostra muito, né, esse cenário de pandemia, onde a gente teve um crescimento de startups que tratavam esse tema de bem-estar físico e mental, novos modelos também de planos de financiamento para um modelo mais acessível ali à saúde, e novos medicamentos e tratamentos, né, num contexto aí, global de pandemia. Então, a gente vê até uma inversão, né? A gente está ainda com as top categorias aqui, mas a gente vê uma inversão aqui na ordem de prioridade nesses últimos 5 anos. Olhando então para essas categorias, as tecnologias mais usadas e também para os investimentos, aqui a gente traz um gráfico que mostra a evolução percentual das startups ativas dentro dessas categorias mais relevantes, de acordo com o seu ano de fundação. Então, a gente vê que a categoria de gestão de processos, ela se mantém aqui numa constante, né, de relevância. Então, as startups fundadas lá em 2016, 2017, ainda eram muito representativas e continuam hoje, aquelas que são fundadas ainda nos anos mais atuais, ainda têm uma representatividade importante. Mas, enquanto isso, a gente vê algumas categorias que sofreram aí algumas alterações ao longo do tempo. Então, há mais anos atrás, né, 2016, 2017, eram fundadas muitas startups de exames e diagnósticos aqui em Verde Água. Hoje em dia, a gente vê uma representatividade menor nessa categoria, enquanto as startups aqui em vermelho, a categoria de planos e financiamento, tiveram aí uma ascensão importante também, né? Então, a gente vê que hoje, cada vez mais, é uma categoria que vem ganhando relevância, justamente para buscar essa acessibilidade, né, à saúde, a modelos mais personalizados de saúde, que também traz um reflexo da digitalização e das novas formas de financiamento dentro desse setor, né? Alice, Opa. e acho que pegando esse gráfico é interessante olhar, né, e aquele anterior que mostra as 5 categorias que cresceram mais nos últimos 5 anos, né, eh, eu acho que conversa muito com o tempo que a gente vem vivendo aqui, no ecossistema de saúde. Acho que a gente conversa com muitas grandes empresas e a gente viu, né, ali, especialmente no período de 2021, uma corrida pela digitalização muito forte, né, então, eh
parte de telemedicina, de agendamentos, a parte de digitalização com relacionamento do cliente, mas logo depois uma preocupação muito grande em como que essa cadeia vai se financiar, né, como que essa cadeia vai ser mais saudável financeiramente. Isso parte muito de eficiência de processos, e aí a gente tem aqui gestão de processos, se mantendo nessa primeira posição, passa muito por formas alternativas e melhores aqui da gente financiar essa cadeia, como você mesmo colocou, né, mas ao mesmo tempo aliado com a novas demandas que surgiram de comportamento do cliente mesmo no período pós-pandemia, e isso tem muito a ver com o bem-estar físico e Perfeito. mental, e aí a gente fecha aqui as 3 primeiras categorias. Então, é interessante como esse gráfico reflete bastante, a atenção que o mercado tem dado para esses pontos, né. Total. Obrigada, Dani, perfeito. Aqui a gente vê também a categoria de novos medicamentos e tratamentos, em laranja, né? A partir do ano de 2020, a gente vê que ela dá uma acelerada, e é isso, né, condiz muito também com o momento ali de pandemia, Sim, faz sentido. Boa. E quando a gente olha para a distribuição dessas startups, né, por público-alvo, a gente vê que a maioria das startups atendem o mercado B2B, né, ou seja, 48% aqui das startups tem como público-alvo esse mercado. E aí, fazendo uma quebra dentro dessa categoria, né, dentro desse grupo, a gente vê ainda que gestão de processos é uma categoria dominante, que se mantém aqui na primeira posição. E aí, a gente também vê inteligência de dados, é o que a gente vê muito, né, Dani, com os clientes que a gente atende, nas conversas que a gente tem, realmente é algo que está crescendo muito, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, mas até com a nova onda da inteligência artificial, né, a gente vê uma busca mais intensa aí por essa área de inteligência de dados, seguido por novos medicamentos e tratamentos, saúde no trabalho e exames e diagnósticos. Falando um pouquinho do tamanho do time, né, das equipes dessas startups, acho que esse indicativo ele traz um pouquinho de correlação também com a maturidade, né, dessas startups. A gente vê que a grande maioria, 80% das startups ainda estão nessa faixa de até 50 colaboradores. Então, somando aqui esses 3 primeiros quadrantes, né, a gente tem ali 80% de representatividade, contra 20% ali acima de 50 colaboradores. Então, isso indica, né, que são ainda equipes que estão com a operação enxuta, que estão passando por um momento de ganho de maturidade, ganho de escala e crescimento. E sobre as categorias que mais empregam, a gente tem aqui as duas, né, mais relevantes, que mais se destacam: planos de financiamento e gestão de processos. O que me chama a atenção, que eu acho bem interessante também de trazer, é que planos e financiamentos, por mais que esteja em segundo lugar, né, quando a gente mostra a categoria por startups ativas, aqui ela aparece em primeiro. Então, isso mostra a relevância dessa categoria no mercado, né, a atratividade e o movimento importante que ela vem fazendo aí, de fato, mexendo um ponteiro bem interessante, e seguido logo da categoria de gestão de processos, que vem se mostrando bem relevante também. E aí, quando a gente fala das tecnologias, a gente traz aqui nesse gráfico a evolução na utilização das tecnologias, né? Então, a gente vê que tecnologias como Data Analytics, telemedicina, inteligência artificial, banco de dados e API são tecnologias que estão todas em curva ascendente, né? A gente tem Data Analytics e telemedicina e inteligência artificial como as 3 primeiras. Mas um ponto que eu acho interessante também é que a inteligência artificial, por mais que ela esteja aqui como uma categoria apartada, né, entre aspas, ela é uma tecnologia que
se correlaciona com todas essas outras aqui que estão destacadas. Então, a gente vê essa crescente, né, essa onda de buscar inteligência, de trazer eficiência operacional, análise de dados muito forte. Então, tudo isso está muito ligado também ao processo de digitalização da saúde e de evolução mesmo nessa parte de inteligência artificial. E aqui a gente trouxe um recorte, né, falando de IA, do setor de health techs, a gente trouxe esse destaque, que hoje as health techs estão em primeiro lugar como as startups que estão mais utilizando inteligência artificial. Então, seguida, empatado ali com as agtechs e depois seguido das retail techs, a gente tem um número global, né, olhando para todos esses setores, a gente tem um número global de 741 startups que afirmam aplicar IA em suas soluções. E aí, quando a gente olha para o setor de health techs, a gente tem dessas 741, a gente tem 130 exclusivas do setor de health techs que afirmam utilizar a inteligência artificial nas suas soluções. Aqui a gente não está falando só de IA generativa, né? A gente está falando de um conceito mais abrangente de inteligência artificial e com as suas principais aplicações aqui sendo utilizadas para análise e processamento de imagens, personalização de tratamentos, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e terapias, monitoramento de pacientes, previsão e rastreabilidade de surtos e doenças e hiperpersonalização da jornada do paciente. Então, todas essas aplicações a gente realmente tem visto muito, né? Tanto nas próprias startups, a gente quando faz aí uma busca e conversa com as startups que tem no mercado, a gente vê muito essas aplicações sendo cada vez mais fortalecidas com o uso da IA, mas também quando a gente olha pela perspectiva das grandes empresas, a gente vê que esse é um interesse crescente aí, né, de trazer ganhos de eficiência, né, ganhos operacionais, de melhorar os tratamentos, o acompanhamento do paciente. Então, tudo isso a gente percebe que são aplicações que estão bem aquecidas hoje no mercado. Pô, e é muito legal você trazer esses números ali, acho que eles conversam muito com o gráfico anterior que você coloca de tecnologias, porque tradicionalmente o mercado de saúde ele é um mercado que trabalha muito com dados, né, então Data Analytics é a primeira, tecnologia mais utilizada aqui, né, banco de dados, APIs, e isso tem muito a ver com a característica do do mercado, né, dessa área de atuação, especificamente, ou seja, é uma área que tem um volume muito grande, e uma complexidade muito grandes, né, então quando você tem muitos dados, sejam estruturados ou não estruturados, de prontuários, exame de imagem, prescrição, histórico de paciente, comportamento desses pacientes, né, a forma como você vai organizar, interpretar, gerar insights desses dados, a IA é uma facilitadora muito grande disso, né. E como a gente tem um sistema que carece muito de eficiência, que ele é subfinanciado, né, e precisa, cada vez mais de recurso, você utilizar IA para ser mais eficiente parece a escolha mais lógica, a escolha mais óbvia. Então, a gente vive um momento hoje de bastante foco em IA, em especial IA generativa, não só em health techs aqui, né, mas no mercado de tecnologia como um todo, é, mas para as health techs isso é longe de ser novidade. Várias delas já nasceram mirando soluções de inteligência artificial para ganho de eficiência, para redução de fraude, para personalizar a jornada do paciente, como você colocou, naquele slide das aplicações ali, daqui a 2 esse, ótimo.
É, então, mas não necessariamente a gente está falando aqui de IA generativa, né, a gente está falando muito de análise de dados, de machine learning, de análises preditivas, né, e acho que há uma tendência agora da gente ver casos, de adoção cada vez mais ampla de casos, utilizando IA generativa, também com esses objetivos, né. Bom, se você consegue, se você precisa personalizar, individualizar a jornada do paciente, inteligência artificial parece ser o caminho mais óbvio para você fazer isso, né, para você escalar esse relacionamento individual com milhões de pacientes aqui, né, para você, detectar fraude, para você, ganhar eficiência no relacionamento com cada um desses pacientes, né, para você personalizar, protocolos, para você personalizar medicamentos, né, que foi uma das áreas que mais cresceu aqui, novos medicamentos e tratamentos, para você personalizar medicamentos e tratamentos, a IA generativa vai trazer um caminhão de aplicações e a gente espera que nos próximos anos isso se reflita inclusive nesses gráficos que a gente está trazendo aqui e a gente consiga olhar, com mais atenção para casos relacionados, à IA de forma mais ampla, mas também à IA generativa. Falando de investimentos nesse setor, né, acho que vale a pena a gente olhar para trás e fazer um comparativo, ano a ano. O mercado de saúde, ele foi obviamente, provavelmente o mais impactado pelo período da pandemia, é o que está mais diretamente relacionado aqui. E quando a gente olha a evolução dos investimentos, esquecendo um pouco o health techs aqui, olhando para o ecossistema de startups como um todo, o que a gente vinha presenciando no mercado, né, um crescimento gradual dos investimentos até 2020, e aí 2020 um ano de extrema incerteza com a pandemia, e depois um salto, em 2021, e que depois, enfim, teve uma característica muito similar ao de uma bolha de investimentos mesmo, né. Já que a gente teve um momento ali de juros muito baixos, inflação muito baixa nas principais economias do mundo, um certo otimismo com o período pós-pandemia de que, eh, as pessoas tinham aprendido a lidar com aquele cenário, um cenário que parecia, e foi de fato, né, catastrófico, mas as pessoas tinham conseguido mostrar resiliência a isso, as empresas tinham conseguido mostrar resiliência a isso, os mercados tinham conseguido mostrar resiliência, então tinha um certo otimismo nesse sentido também. E tinha uma corrida muito grande pela transformação digital, em saúde, obviamente, mas em todos os mercados, né. Então, se você junta uma corrida pela transformação digital, juros baixos, inflação baixa dinheiro barato, você vai ter um apetite a risco dos investidores, que vão olhar para onde estão as maiores oportunidades, e se transformação digital é a grande oportunidade, foi para lá que foi direcionado o dinheiro. Então a gente teve um salto muito grande nos investimentos de startups de maneira geral em 2021, não só em health techs. O que aconteceu em 2022 para frente? Logo depois do primeiro tri de 2022, quando veio a guerra, inflação e juros dispararam, o grau de incerteza, sobre a economia globalmente, aumentou bastante. Então a gente teve uma queda nos investimentos em, nos investimentos alternativos de maneira geral, entre eles os investimentos de startup. E a gente entrou num período que foi conhecido como o inverno das startups ali, né, a gente saiu de um período de euforia muito grande em 2021 para um período de incerteza muito grande, em 2022. E depois a gente viu uma certa estabilidade nos anos seguintes. Para a saúde, o que a gente enxerga? De fato, a gente teve esse mesmo pico em 2021 e ele foi maior do que, o pico que a gente observou em outros mercados, ou seja, se a gente comparar com 2020 aqui, a gente está falando de sair de 336 milhões para 3.500, ou seja, mais de 10 vezes, o que tinha sido investido no ano anterior. Na média do mercado, aqui no Brasil, esse salto foi de cerca de 5 vezes. Então a gente teve um crescimento muito grande, muito impulsionado por grandes rodadas de investimento. Depois disso, como em todo o mercado, a gente teve obviamente uma queda, mas ainda assim, se vocês observarem, uma queda para um patamar superior
ao que era no período pré-pandemia. Que a gente tem de conclusão aqui? Na verdade, o ano de 2021 é que foi atípico, né, mas quando a gente olha para o mercado de maneira geral, a gente vê que as health techs elas saíram mais fortes do período pós-pandemia, em termos de atração de investimentos. Em 24, a gente vê uma queda de um pouco mais de 20% em relação a 2023 do volume de investimentos, e obviamente essa não é exatamente uma boa notícia para o setor, mas quando a gente olha em número de transações, a gente vê um crescimento de mais de 30%. Ou seja, a gente tem mais startups captando, mas a tickets menores. A gente tem menos, big rounds, né, como a gente vinha observando, em anos anteriores, mas a gente tem mais startups sendo financiadas. Isso leva a crer que, tem entrado aqui o financiamento para uma nova geração de startups que em breve vão poder captar rodadas maiores e ocupar um espaço maior no ecossistema. Eu sempre acho mais saudável quando a gente tem mais startups captando, porque obviamente esses números eles são sempre enviesados por big rounds. Você tem uma startup que capta 300, 400, 500 milhões, ela vai jogar esse número para cima. Mas mais importante do que ter um peixe grande é você ter um cardume crescendo junto ali, né, e formando um ecossistema mais forte. A gente está chegando na reta final do nosso webinar aqui, pessoal. Então já vou pedindo, inclusive, se vocês tiverem perguntas, questões, algum ponto que vocês queiram compartilhar, joguem aqui no chat, joguem aqui na nossa área de perguntas e respostas para a gente poder interagir daqui a pouco. Eh, mas vou falar agora um pouco sobre as categorias que mais captaram investimentos aqui. E aqui, em geral, essas categorias elas estão muito relacionadas, a startups que captaram grandes rodadas nesse período. Eh, Vou pegar primeiro lugar aqui em bem-estar físico e mental, a startup que mais captou foi a Fully Ecosystem, que justamente tem a ver com, criar um ecossistema, para bem-estar físico e bem-estar mental aqui, né, olhar para a jornada do paciente de forma mais ampla, né, eh, aumentando o seu bem-estar físico e mental. A Fully captou no ano passado uma rodada de 200 milhões de reais. Então, quando a gente pega que, esse setor captou cerca de 800 milhões, a gente está falando que ela foi a representante dessa categoria, que jogou ela como a primeira posição aqui. Em segundo, gestão de processos, a gente tem a Amigo Tech, que captou, uma rodada, de 160 milhões no começo do ano passado. Eh, é um software para gestão de clínicas e de profissionais aqui. Eh, e por causa disso, essa categoria ficou em segundo lugar. Quando a gente olha para as categorias seguintes, a gente tem um destaque para Mevo, em prontuário e prescrições e triagem, né, que captou 110 milhões e jogou esse número para cima. A gente tem a BIP Saúde, de exames e diagnósticos, que também é responsável por jogar esses números para cima. Então, se a gente soma essas 4 startups, a gente chega, eh, a um volume aí de 520 milhões de reais. Então a gente está falando que esses caras são responsáveis por uma parcela bastante grande do que foi captado no mercado de saúde. E aí, obviamente, você tem o resto dividido em outras startups, sejam eh, startups em estágio mais inicial, quanto startups em estágio um pouco mais avançado, rodadas série A e B que foram captadas no último ano. Mas é importante dizer que os big rounds, eles acabam jogando bastante esses números aqui para cima, tanto o número total de investimentos, quanto o número de cada uma dessas categorias. Chegamos ao fim aqui da nossa parte de conteúdo, eh e aí eu queria novamente reforçar para quem entrou depois, o convite para entrar no nosso grupo de inovação, é onde a gente compartilha eventos, estudos, materiais como esses que a gente está apresentando aqui. Reforçar que esse estudo, o Startup Landscape Health Techs, ele está disponível na íntegra, gratuitamente,
através do link que está aqui no chat. Está disponível lá no site da liga, mas está aqui também no link que está aqui no chat. Vocês podem baixar e acessar o material integral, quem ainda não teve acesso. Vi que ainda não temos perguntas e respostas do pessoal aqui. Vou pedir para passar para o próximo slide, reforçar então a nossa parceria com a TLDV, uma parceria nova que a gente está anunciando hoje aqui. TLDV é uma plataforma para transcrição e gravação de reuniões com inteligência artificial, então ela grava e transcreve reuniões, webinars como esse aqui, né? E depois entrega resumos, preenche formulários, to-do lists e tudo isso integrado com uma série de aplicações para que vocês possam ganhar eficiência e para que a gente também possa ganhar eficiência em cada um dos processos aqui. Tem tido um resultado bastante interessante aqui na liga. Quem tiver interesse, a gente tem um cupom de 35% de desconto, cupom 35 Liga Ventures que aparece aqui na tela. Podem printar, usar, testem a ferramenta, se gostarem, fiquem à vontade aqui para usar o nosso cupom. Temos uma primeira. Opa, o Franco mandou aqui no QA que o chat está desativado. Posso ativar o chat aqui, Franco, mas se tiverem perguntas, podem mandar aqui na área de perguntas e respostas diretamente. Então, estamos chegando aqui na reta final. E aí, Alice, vou abrir para considerações finais aqui antes da gente fazer o nosso encerramento. Legal, pessoal. Eu não sei se o Franco tem alguma dúvida, e Franco, se você quiser, é só mandar na área de perguntas e respostas. Temos aqui uma pergunta do Fernando Gazaf. Sou representante no Brasil de uma startup chilena de armários inteligentes RFID para controles de produtos cirúrgicos e roupas hospitalares. Como está o cenário no Brasil de startups que utilizam essa tecnologia RFID? Boa. Legal. Posso falar um pouquinho, mas Dani, se quiser me complementar também. A gente tem algumas startups, né, nesse setor. Eu, particularmente, conheço algumas startups que pivotaram, eram de outros setores que utilizavam essa tecnologia e vendo uma demanda para o setor de saúde, pivotaram para atender também esse setor. Mas vejo que ainda e vejo que essa é uma demanda de algumas empresas, né, de grandes empresas com quem a gente já conversou e já atendeu, mas eu ainda vejo um certo espaço no mercado, assim, eu vejo que é uma área ainda incipiente, né, que a gente justamente é, já vi muito mais startups de outros setores pivotando e tentando atender esse setor de saúde do que startups já propriamente dito, né, que nasceram propriamente dito no setor de saúde. Então, acho que ainda há um espaço interessante para esse tipo de tecnologia crescer aqui no Brasil. Não sei Legal. E se acho que Dani também. completando aqui, né, Alice, acho que a gente vê é um momento em que as empresas elas têm buscado, por eficiência e redução de custo, redução de desperdício. Uma parte disso, e a gente recebe, como a Alice falou, demandas de grandes empresas, relacionadas à gestão de estoque, né, gestão de suprimentos de maneira geral, para evitar perdas, desvios, garantir, eh qualidade ali, segurança para os produtos também, né. Então a gente sim enxerga essas oportunidades. Não é um setor que tem se destacado quando a gente olha para crescimento aqui nos nossos relatórios, não é uma coisa que especificamente ele, eh salta, aos nossos olhos, mas é sim uma área que tem apresentado, em que a gente enxerga demanda e conversa com os tempos que a gente tem vivendo de busca por eficiência e por uma gestão,
mais próxima ali, redução de desperdício, enfim, acho que sim existem oportunidades. Boa. O Franco mandou aqui a pergunta. Estou começando a estudar a possibilidade de criar uma startup da área da saúde. Eu já tenho algumas ideias que, pelo que pesquisei, as atuais startups não atendem. Na opinião de vocês, qual seria o primeiro passo? Sou especialista em TI e quero me associar a uma médica para iniciar essa startup. Legal. Você quer começar essa? Posso, eu posso puxar. Posso começar. Eu acho que boa parte eh, eu acho que, Franco, você coloca um ponto que eu gosto aqui, já no final da sua frase, que é: "Eu sou especialista em tecnologia e quero me associar a uma médica para iniciar essa startup". Quando a gente vai falar para startups que estão, eh, começando, acho que tem 2 pontos que são bastante importantes. Você estudar e conhecer muito bem o problema que você quer resolver, e é fato que quando você começa, você vai se deparar com um monte de coisas que você não tinha pensado, que você não tinha previsto, que você, vai precisar se aprofundar, estudar, mexer no seu modelo, mexer na solução que você tinha pensado inicialmente. Então gastar bastante energia em chegar nesse problema, em mapear bem a dor que você quer resolver é muito importante. Mas para mim, tão importante quanto isso é você pensar nos seus recursos-chave, né. Então, o que que você vai ter de diferente ali, o que que você vai poder gerar de valor que outros players, não vão conseguir da mesma forma, né. E muito disso passa com o que a gente chama aqui de founder market fit, né, o encaixe entre a equipe fundadora, e o problema a ser resolvido. Então, se você é especialista em tecnologia e não tem um background sólido em saúde, eu acho muito relevante você se associar a pessoas que tenham esse background. Então eu gosto muito dessa ideia de você se associar a uma médica, porque isso vai facilitar muito, não só o entendimento do problema, mas o acesso a esse mercado. Na hora de fazer validação, você vai precisar provavelmente conversar com profissionais desse mercado, com empresas desse mercado, e ter um network, um relacionamento prévio nesse mercado, vai te facilitar muito a vida, eh, vai acabar abrindo bastante portas para você. Então eu gosto bastante desse caminho. Acho que se for para dar algumas recomendações iniciais, gasta bastante energia validando esse problema, tenha, junto com você gente que entende bastante desse mercado, porque isso vai ser, eh, crucial. E acho que a gente tem visto agora, meios cada vez mais fáceis de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de software, e isso tem sido cada vez menos o diferencial, principalmente com o crescimento agora da inteligência artificial, é mais fácil testar, mais fácil validar, soluções, mais rapidamente, mais barato também fazer isso. Então o mercado fica cada vez mais competitivo. Você ter esses diferenciais bem claros, eles vão te ajudar bastante nessas próximas etapas. Legal. Eu acho que só complementando, é um pouco disso. Acho que a validação de mercado é super importante, não só com os players como é, outras startups, né? Então, você comentou que já olhou para outras startups e que elas não necessariamente atendem, né, resolvem essa dor, mas com a outra ponta também, né? Então, quem vai usar a solução tem essa demanda, né? Entender isso com os grandes players. Então, se o seu cliente, ali, o seu perfil de cliente seriam hospitais, né? Ou os próprios médicos profissionais, validar com esse outro público que utilizaria a solução para entender o tamanho da demanda, entender, né, se hoje a gente não tem startups nessa área porque realmente falta, porque existe um gargalo e aí existe ali um oceano azul para você lançar uma nova solução diferente, né, disruptiva, ou se é porque realmente hoje ainda talvez o mercado ainda não está pronto para esse tipo de demanda, ainda não existe né, um perfil de cliente ali ideal maduro o suficiente para consumir esse tipo de solução. Então, acho que é super interessante também trabalhar esse tipo de validação, né, nos dois lados. Temos mais perguntas aqui.
O Fernando Coelho perguntou: qual tem sido a relação da Anvisa com as startups são essencialmente de dados? Legal. Eu acho que hoje, assim, a Anvisa, ela já evoluiu muito, né? Acho que a Anvisa vinha de um lugar, principalmente pré-pandemia, muito focado em medicamentos, em produtos físicos ali, e com a pandemia, com essa digitalização, ela veio correndo um pouco atrás disso. Durante a pandemia, a gente teve a regulamentação da própria telemedicina, né? E acho que hoje ela está avançando nesse ponto, né? Está trazendo algumas resoluções novas aí para regulamentação e certificação de softwares, não só hardwares, né? Então, alguns dispositivos médicos envolvendo softwares ali já estão sendo regulamentados pela Anvisa, mas eu acho que ainda tem um bom caminho aí pela frente, né? Acho que ainda há bastante a se fazer e a se atualizar nesse sentido. Não sei se Dani tem algum ponto aí complementar. Eu não sou especialista nessa parte de regulamentação, Fernando, então talvez eu não seja a melhor pessoa, mas conversando com founders, nesses últimos anos, o que a gente percebeu é que, principalmente no período pós-pandemia, a Anvisa está mais aberta a diálogos e mais aberta, à adoção de novas soluções, em especial, como a Alice falou, soluções de software. Eu sei que em 2022 ela lançou uma resolução que tipifica, os softwares como device médico, mas não sei em detalhes exatamente como que, se há efetivamente uma certificação, uma política de certificação. Eu sei que isso pelo menos agora está tipificado e tem características, é possível, você configurar um software como device médico, mas eu não tenho detalhe, eu não sou especialista, acho que nesse caso é melhor, falar com alguém que entenda mais essa parte regulatória. Temos tempo para mais duas perguntinhas, Dani? Como que a gente está de tempo aqui? Temos. Boa. O Renato Maia, então, trouxe pergunta: tem uma startup que usa um equipamento e software para monitorar pacientes em sepse. Como está o apetite do mercado para investimento em startups que usam hardwares e não só softwares e aplicativos? Deu aqui um. Ah, não, beleza, você só colocou para responder. Perfeito. Bom, eu acho que até se conecta um pouco com o que a gente estava falando agora, né? Acho que cada vez mais a própria Anvisa está se atualizando nessa frente, e a gente vê que o mercado tem ainda algumas demandas, né, que casam esse uso de hardwares junto com softwares, né, para, às vezes, monitoramento de pacientes, próprio cuidado continuado ali de pacientes, por exemplo, no caso de pacientes pós-alta que vão para casa, precisam daquele cuidado continuado, a gente vê que algumas soluções ainda casam muito bem essa combinação, né, do uso de hardwares e não só os softwares. Eu acho que um desafio aqui é talvez o modelo de negócio, né? A gente vê em muitas startups que quando envolve ali o uso de um hardware, muitas vezes o modelo de negócio ou precisa ser por um modelo de aluguel do software, ou então a própria instituição ali, o cliente tem que comprar ali, por exemplo, se fosse um hospital, então tem que comprar um lote ali relevante de hardware para oferecer isso para os pacientes. Então, eu acho que talvez o principal desafio seja acertar esse modelo de negócio de forma que ele funcione e case bem com o tamanho da demanda do mercado, mas eu vejo sim bastante oportunidade. Acho que conseguindo fechar bem essa conta e acertar isso, a gente consegue, a gente tem alguns gargalos e dores aí de players do mercado de saúde em que há espaço sim para esse tipo de solução.
até se eu puder complementar, Alice, aqui, acho que aqui quando a gente fala do apetite do mercado, e você está falando especificamente para o mercado para investimento em startups em saúde. Ah, Eu boa. acho que tem uma demanda bastante grande, eh, das empresas, eu acho que a gente tem cases aqui inclusive no Brasil de startups de hardware para a saúde, que são bem-sucedidas, mas quando a gente olha para a parte de investimentos, para o venture capital, é sempre um pouco mais difícil você convencer o investidor a investir em startups de hardware. Eh, eu fui bonzinho quando eu falei um pouco mais difícil, é sempre muito mais difícil você convencer investidores, a investir em startups de hardware. Isso porque, eh, é muito mais difícil de escalar, você tem o custo do equipamento que varia de acordo com variáveis que às vezes, fogem do nosso controle, por exemplo, mudanças de tarifas, impostos, tributação, regras de importação, né, a gente fica mais suscetível, à variação de preços de mercadorias do mercado, fica mais suscetível e tem uma parte de custo de manutenção desses hardwares que ela não é irrelevante. Então, é muito mais difícil de escalar do que uma startup só de software, o ciclo de desenvolvimento e de validação é mais longo, em geral vai passar por processos de certificação, seja na Anvisa, seja na própria Anatel, dependendo das características do hardware, né, que levam tempo, isso traz um monte de incerteza que o investidor, em geral, não gosta. Mas tem alguns caminhos interessantes, então você tem fundos, por exemplo, a Indicator Capital, que tem um fundo como BNDES focado, em startups ligadas à internet das coisas, a hardware, então, eles estão mais dispostos a comprar esse tipo de risco. Você tem uma série de oportunidades de financiamento usando, eh uma verba subvencionada, vinda de lei da informática, fundos que adotam, eh, incentivo de lei da informática. Então existem alguns caminhos, mas certamente o caminho ele é menos trivial do que para startups de software. Boa, obrigada, Dani. E agora a última pergunta, por favor, fale um pouco mais sobre o processo de inscrição para que uma startup, health tech, seja notada pelos parceiros e investidores da Liga. Algum contato específico para este setor? Boa, acho que eu vou até pegar o gancho, né? A gente está sempre divulgando oportunidades, né? Sempre que a gente tem algum programa em aberto com players, né? Tanto de outros setores, mas também players do mercado de saúde, algum programa para aceleração de startups, né? Programas de inovação, a gente divulga. Então, acho que sempre ficar atento nas redes aí sociais da Liga, no próprio grupo de WhatsApp, quando tem eventos, né, em parceria com esses players, a gente vai estar sempre divulgando isso, é, e sempre buscando ativamente, né, a gente tem uma equipe robusta aqui para fazer uma busca ativa de startups que a gente vê que tem relevância de acordo com a demanda ali do nosso parceiro. Então, a gente está sempre de olho, né, no mercado e toda essa base de dados que a gente tem. Então, acho que principalmente seria isso, assim, ficar ligado mesmo nas nossas iniciativas, que a gente está sempre divulgando as nossas oportunidades. Dani, tem alguma outra dica aí que eu deixei passar? Disse tudo, Alice. E acho que quando for se inscrever em alguma iniciativa nossa, a gente sempre compartilha, eh, por e-mail, né, sempre compartilha pelas nossas redes, fica de olho por lá, segue a gente por lá. E quando for se inscrever,
Preenche com cuidado o formulário, acho que esse é um ponto, uma dica que a gente sempre dá, Boa. às vezes o pessoal, não leva tanto a sério essa parte de inscrições e a gente acaba não conseguindo entender bem, ou ter informações o suficiente para dizer, para avaliar que determinada startup ela tem diferenciais claros, que ela tem, um super potencial ali, e então o formulário bem preenchido ele ajuda bastante nesse quesito. Legal, é isso. Bom, pessoal, acho que a gente vai, então, a gente encerrou aqui com as perguntas. Acho que foi bem legal, a interação aqui com vocês, né? A gente fica super feliz de ver esse engajamento, de ouvir ali algumas provocações e dúvidas. Então, foi ótimo ter esse momento final. A gente agradece muito a participação de todos. Aqui a gente tem as redes sociais da Liga também, né? O site, Instagram, LinkedIn, enfim, todas as nossas redes para que vocês fiquem sempre em contato com as novidades. E acho que é isso. Obrigada. Vou deixar você com a palavra final aí, Dani. Legal, pessoal, obrigado por estarem conosco aqui no webinar. Baixem ali o nosso relatório, acompanhem, a liga, seja aqui no nosso grupo de WhatsApp, seja nas nossas redes. Essa troca para a gente ela é super valiosa, esse ecossistema em torno das coisas que a gente faz ajudam bastante a gente a ter mais informação, a ter mais dados, a ter uma visão cada vez melhor e mais profunda do mercado. E é ótimo poder compartilhar e trocar com vocês em eventos como esse. Espero que vocês tenham gostado. Tem aqui no nosso chat também o meu LinkedIn, o LinkedIn da Alice, fiquem livres para entrar em contato e estender esse relacionamento para pós o webinar aqui, vai ser um prazer. E quero desejar uma ótima semana para todo mundo, um abraço. Abraço, pessoal. Obrigada.